Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast. A configuração está diferente agora, né? Esse episódio é especial. Então, esse aqui talvez seja o primeiro projeto que nós temos de uma websérie, de um documentário, na era do nosso podcast. E aproveitando então, juntando essas duas oportunidades, então por que não fazer uma reação, um react ao trailer do AMX, da websérie do AMX. Bom, isso é um projeto que nós começamos lá em 2018 a idealizar. Isso aí, um projeto desse tipo, ele envolve uma série de etapas, uma série de processos a serem realizados, que vai desde um contato com a Força Aérea Brasileira, apresentação do projeto, autorização para fazer as visitas nas bases, as entrevistas, os acessos a linhas de voo, aos hangares dos esquadrões, até a captação de todas as entrevistas também com o pessoal que já está na reserva, com quem foi a testemunha, né, primária da história desse avião. Então, é uma produção que leva tempo. Nós tivemos aí no meio do caminho, então, a pandemia do coronavírus, que, querendo ou não, atrasou muito esse processo. Lembrando que a gente está em São Paulo, nossa sede é em São Paulo, e os esquadrões que hoje têm o AMX, eles estão em Santa Maria, ou seja, a distância, a estrutura, a logística para fazer isso, em tempos de pandemia não era fácil. Nós tínhamos pensado, projetado em lançar essa websérie em 2024. Entretanto, com essa ideia, né, com a perspectiva de desativação da aeronave para fins de 2025, por que não aproveitar as últimas operações, os últimos exercícios e quem sabe aí, né, as últimas cerimônias que a FAB vai promover em relação à desativação da aeronave. Então aproveitar esse pacote final e fechar essa história que vai então ter começo, meio e fim. Não vai terminar em 2024, né, com ainda um tantinho de comemorações, um tantinho de vida para ser finalizado. Então a gente preferiu segurar um pouco mais essa websérie para lançar um pacote todo fechado. Então estou de novo aqui com o Coronel Aviador Salvati, piloto mais voado de AMX na Força Aérea, que também testemunhou muita coisa importante dessa aeronave, para comentar alguns aspectos do trailer. O trailer traz alguns elementos muito interessantes, algumas coisas até meio que escondidas ali que a gente colocou, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente discutir isso, né, Salvati? Como é que esse documentário também vai marcar a história dessa aeronave. Dá pra gente aproveitar o trailer pra gente comentar um pouquinho da história e deixar um pouco mais aguçado, né, a nossa audiência para a websérie que vai ser colocada em 2025. E uma coisa interessante também, a gente aproveita a Cruzex, né? Que acabou de acontecer, a Exatamente. Cruzex de despedida do avião. Com certeza, tem algumas coisas aqui que a gente pode falar sobre a Cruzex, falar sobre como foi a operação do avião nesse exercício, entre outras coisas que acredito que vai agradar bastante o público. Bom, vou dar o play aqui, vamos ver o que acontece. Legal. Vamos começar essa história então. Linha de voo do A1 lá em Santa Maria, E aí, dá para saber quem é o piloto? dá pra saber. Coronel Vasconcelos, 2 turmas abaixo da minha. Foi comandante do Esquadrão Centauro, foi operações do Esquadrão Poker. Voou a vida inteira no poker, né? Voou a vida Praticamente. inteira no poker e terminou a carreira operacional comandando o terceiro do 10º, também lá em Santa Maria. Interessante isso, né? A gente tem visto essa troca de experiência, né? A pessoa que também hoje até 2024, o Tenente Coronel Aviador Scher, que também a vida inteira foi poker, comandando o Centauro. Então o que aconteceu também com o Tenente Coronel Aviador Márcio, né? É aquilo que eu comentei contigo no podcast, quando eu falei um pouco da experiência das unidades de A1, que nós somos muito padronizados, então as unidades elas voam a mesma missão, é o mesmo manual, tudo é igual. Então, assim, não existe essa perda de continuidade quando você está no esquadrão A ou no esquadrão B. As missões são as mesmas, a formação é a mesma, o manual é o mesmo, então não tem problema você ter. Tirando o piloto que nunca foi do poker, que quando ele vai para o Centauro, que ele vem do Centauro do 16 para o primeiro do 10º, que ele tem que passar pela formação de reconhecimento tático, né? O inverso não é necessário. Então, o piloto do poker que vai comandar o 16, ou vai voar no 16, ou voava no 16,
ou que vai hoje para o terceiro do décimo, como aconteceu com o Tenente Coronel Scher, não há necessidade de nenhuma adaptação, né? E mesmo assim o completo. curso de reconhecimento tático também não é um curso Também tão extenso, né? é bastante simples, até porque a operação do Pod Hack Lite, os controles, os comandos, eles seguem a mesma lógica do Lightning. Então, o piloto que vem do terceiro do décimo, ele já vem com a operação do Lightning. É verdade. A adaptação no Hack Lite, ela é bastante simples. É mais uma adaptação até o conhecimento, né? A Sim. parte teórica do reconhecimento Sim, tático, sim, sim. né? Ó, vou continuar aqui. Já vamos mudar para 2025, 2025. vai ter que trocar. Tá aí o nosso COCAR da Força Aérea. Nosso canhão 30mm. O que é legal dessas cenas é que a gente buscou justamente aí mostrar as características do avião. Então, o canhão, né, tem uma cena interessante da plaqueta, Copac. Copac, isso. Então, mostramos o canhão, os rebites, a robustez do avião, que se percebe isso na aeronave. A laser, que vem na A bomba laser, né? que vem na sequência. Laser. E a plaquetinha, se você olhar na plaqueta, tá Copac. Isso é importante, porque um dos episódios é o programa industrial do Brasileiro, AMX. isso, exatamente. Então, como é que os países se envolveram, Brasil e Itália? Como é que o programa foi desenvolvido? Quais os benefícios para a indústria o MX trouxe? E trouxe muito benefício. E a Copac hoje, ela surgiu exatamente do programa MX e hoje ela serve a todos os outros programas de aquisição da Força Aérea Brasileira. O próprio Gripen hoje, ele passou pela Copac, o KC-390, então E tudo que a programas FAB, conjuntos, né, programas também. conjuntos, tudo que a FAB hoje adquire passa pela Copac. Então a expertise que nós ganhamos com a aquisição do MX, em termos de contrato, gerenciamento de projetos, etc., é um legado que o MX deixou para a Força Aérea. Não, com certeza. E programas conjuntos, como o HXBR, né, o H285M, que servem as três forças, quem gerencia os contratos e tudo mais é a Copac. O legado, a gente não consegue mensurar o legado que o MX deixou para a Força Aérea. Transborda, né? Transborda. Transborda da FAB para as É outras. intangível, né? Exatamente. Vamos continuar aqui. Nosso motor SPEI, 11.000 libras. Que é uma coisa interessante, é um moedor de urubu, né? É um moedor de urubu, é robusto. A gente tem na Força Aérea, né? Tivemos em 2019 um acontecimento com uma pane de motor, mas até aquele momento, a gente, tirando na Itália, que ocorreram alguns problemas mínimos, mas o projeto é extremamente seguro, né? É um avião que já houve várias ingestões de pássaro dentro do motor e mastiga. Não, e às vezes é múltiplo, né? Às vezes você pega 2, 3 pássaros, não só um. E pássaro é uma coisa, agora um urubu Sim, é uma porrada. E para o piloto ele é praticamente transparente. É claro que depois de uma inspeção vai se detectar alguns danos, por exemplo, mas o piloto ele praticamente não sente, não há mudança de parâmetros do motor, porque o motor ele é muito robusto. E dos casos Muito que robusto. aconteceram de colisão com o urubu, o piloto conseguiu voltar numa boa, né? Sem estar na emergência, claro, rápido, com urgência para pouso, mas não veio no desespero, né? Eu mesmo tive uma colisão com urubu, né, frontal a 450 nós, a baixa altura. Uma colisão frontal, praticamente no extradorso do nariz da aeronave. Tive todo o canopy, para-brisa manchado de sangue. E tive que, inclusive, voltar com o apoio do líder na época, né, que era o Tenente Coronel Scher, que estava sendo avaliado numa missão de reconhecimento Era tático aluno ainda. por mim. Ele era aluno, a gente estava numa missão, eu estava dando instrução nele, eu estava no biposto, no 5660. Eu colidi com um pássaro, né, houve um estrondo, barulho, e naquele momento eu solicitei a atenção do líder, que era o então Tenente Scher, que me conduziu para o pouso na ala, porque eu não via nada na minha frente, o para-brisa estava todo manchado. E para mim, né, houve alguma ingestão de destroços, detritos, do próprio urubu, da própria ave, mas foi bem tranquilo, foi zero mudança de parâmetros e conseguimos pousar com tranquilidade. Se tivesse chovendo um pouco, eu teria limpado o sangue e Provavelmente. você ia vir sozinho. Provavelmente. Decolagem na ala, não, decolagem individual, né? Aqui na ala. Então a gente tem o adestramento que a gente faz. Uma coisa que chama atenção aqui, apesar que já nessa cena, é a altura das asas
em relação ao solo. Pô, eu tenho 1,80 m, ali próximo à raiz, a próxima entrada de ar, eu não abaixo. Sim, sim. No caso do Praticamente avião, eu não abaixo. você não abaixa para fazer inspeções. É até, pra gente até facilita, né? Principalmente com o armamento colocado nos cabides, tanto no pilone externo quanto no pilone interno, é muito tranquilo de se fazer a inspeção. Praticamente o armamento fica na sua altura, né? Fica na altura do peito aqui, você consegue fazer a inspeção com bastante tranquilidade. Então, a aeronave ela é alta, ela tem uma escada própria, né? Então ela consegue. Ela não depende de uma escada externa, por exemplo, para você operar fora de sede desse tipo de equipamento. Isso é uma facilidade que a gente tem na aeronave. E uma aeronave que o porte dela já mostra que é uma aeronave bastante robusta, uma aeronave feita para o emprego, né? A asa alta, ela confere à aeronave uma estabilidade para o emprego ar-solo. Então, o fato de ela ter uma asa um pouco mais delgada permite uma carga ao ar maior, e a asa alta também faz com que você tenha estabilidade no emprego. Então, a aeronave, você consegue fazer um passe para o emprego de uma bomba com bastante estabilidade, o que confere uma maior precisão também para o avião. E até para o graduado em solo mecânico Também colocar a bomba, o facilita, armamento é muito melhor, muito né? mais Você tem mais fácil, espaço para tem mais trabalhar. espaço, rapidez, é bem mais tranquilo em relação a isso. O NVG, que veio somente com o AUMAIC, né? Então, o A1 terceiro lote, primeiro e segundo lote não operava NVG, e aí a gente vê o piloto do A1 com NVG, né? Então, o AUMAIC possibilitou a gente também ter essa oportunidade de voar com óculos de visão noturna, né? Daí para ver a configuração de luzes, né? Luz verde, então uma configuração para a gente operar com esse tipo de óculos de visão noturna. Tá aí uma prancheta, um iPad Nem na mais lateral. prancheta, né? Hoje a gente já usa uma uma prancheta, prancheta eletrificada. um flight book, né? Um e-flight book. Então a gente consegue ter acesso aí, é muito mais simples também. Hoje em dia a tecnologia permite que você tenha esse tipo de equipamento dentro da aeronave. E para o voo noturno facilita bastante, né? Você não depende da iluminação da própria aeronave, o próprio tablet, ele possibilita essa iluminação. E o modernizado trouxe justamente foi o Nave FLIR, né? Que você tem ali instalado à frente do para-brisa, do lado Isso. direito. E o que ele te dá no voo ali que facilita a tua vida? Então, o Nave FLIR, ele projeta no head-up display uma imagem monocromática infravermelha da frente da aeronave. Então você consegue navegar a baixa altura vendo o contorno do terreno projetado no head-up display. Você vê através das nuvens por ser Não, infravermelho? por Não. ser infravermelho você não vê através das nuvens. Depende, é claro, se você tiver um nevoeiro bem pouco denso, talvez seja possível identificar o calor por trás daquilo ali, mas ele não permite ver através de nuvens. Mas ajuda bastante e aumenta a consciência situacional do piloto. É um complemento ao NVG, Você pode né? combinar as duas imagens. Você tem o óculos de visão noturna e você ainda tem Olhando o para Nave ele, FLIR. você acaba combinando. E o próprio Lightning, ele também tem um modo de navegação que ele projeta a imagem infravermelha no head-up display. Então, se você não tivesse o Nave FLIR, você também poderia utilizar o Lightning, que é um pod de navegação e designação de alvos, né? Mas o Nave FLIR ele é próprio para isso, ele tem toda uma lógica, ele facilita bastante a navegação na aeronave. Aí tem o piloto enxergando por meio do NVG, né? Naquela imagem anterior. Sublang, né? Sublang, a gente costuma dizer que é material carga do primeiro e do décimo, né? Viveu a vida inteira no primeiro e do décimo. E junto com o Subarjona, junto com Subsantos Lima, junto hoje com Baques, né? E os demais graduados e oficiais que trabalharam, ele é um dos grandes responsáveis pelo primeiro do décimo ser esse esquadrão inventivo de achar diversas soluções. Então no documentário a gente vai ter oportunidade, tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de ver o Lang falando muito das soluções inventivas que eles achavam para a gente poder operar os pods de reconhecimento. Para dar justamente essa solução, né? Não para ficar parado. Isso, para cumprir a missão, né? Então eles é que permitiam o esquadrão cumprir a missão de reconhecimento, porque esses caras eles são os gênios. E uma coisa interessante, ele entrou como soldado na FAB. Aí ele saiu, fez a escola e aí voltou pro esquadrão
já como graduado. Aqui no fundo dessa imagem já tem uma coisa interessante, né? Tem uma mesa ali clara. Tem uma mesa clara, aquela mesa clara a gente usava para fazer o debriefing das missões de reconhecimento com pod RTP ou com pod Vicon, né? Os pods analógicos, né? Abria o filme lá. Então você chegava do voo, tinha um mecânico fotopista que ele corria para a aeronave, tirava os magazines dos pods, levava para a seção de processamento, passava lá aquele filme a ser processado e aí vinha o rolo da câmera com os negativos para o técnico de informação de reconhecimento. A gente abria na mesa clara, né? Colocava o magazine num canto, traçava e aí ia girando e ia olhando onde é que estava o alvo nos negativos. Achou, marcou. Achou, marcou, aí botava o estereoscópio. Geralmente o TIR já olhava, fazia uma análise, cortava, já identificava de qual era a câmera, entregava aquele pedaço do negativo para o fotointérprete e ele já ia produzir o remir. Enquanto isso, o TIR estava com o piloto fazendo a identificação dos demais alvos daquela missão. E aqui você tem uma coisa interessante que é um intervalômetro. É o intervalômetro do RTP. Onde você programa, programa que vai Isso. faz a programação do pod. No terceiro lote a gente tinha o pod RTP e aqui na lateral esquerda, logo do lado aqui do assento, você definia qual câmera você queria ligar. Eu poderia ligar as 4 câmeras, só uma ou duas. Você selecionava a velocidade do negativo, né? 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2. E aí você selecionava e apertava o botão no manche para poder fazer o reconhecimento. Ligava também às vezes o desembaçador durante uma descida para evitar embaçar a parte interna do pod. Tinha uma ventoinha ali que jogava ar quente lá para as janelas do pod. Então isso, o nosso intervalômetro ficava aqui, nossa caixa de operação, por assim dizer. E aí você apertava no manche, ao invés de sair tiro, metralhadora, saía foto. Saía foto. Era outro tipo de tiro. Era outro tipo de tiro. Coronel Márcio, que foi do 3º do 10º, comandou. E olha que legal, ó. Comandou o primeiro. Ali no fundo, essa é a nossa sala de estar, lá no 1º do 10º em Santa Maria. E aí a motinho, né? Então, para a gente agilizar os nossos processos, o mecânico fotopista, quando ele pegava os negativos na aeronave, ele vinha com essa motinho para o esquadrão. Para ser rápido. Para ser rápido, para trazer os magazines para fazer a revelação. E por que ela era pequena, né? Porque nas manobras a gente levava ela. Então ficava fácil da gente se locomover entre a casa de pista, a aeronave e o esquadrão, porque nem sempre a aeronave estava perto da unidade onde estava a parte de processamento. Então isso facilitava um pouco a nossa. Mas ela não cabia ali embaixo onde era o pallet, não, né? Você levava por. Essa aí não tinha como, essa levava no avião. No avião de transporte. Coronel Cher foi meu operações, hoje é o comandante do 3º do 10º. Então a única coisa aí. Quando eu pousei é que eu tinha cumprido a missão, o dever tinha sido cumprido. Muito bacana. Brigadeiro Quírico. Pô, ele é precursor, né? Ícone, né? Do lançamento do Chef Flare. Aí fala uma coisa, em relação a justamente essa parte de guerra eletrônica do avião, de autoproteção. Isso chama muito atenção, que foi uma novidade, né, que ele trouxe. Quando ele foi introduzido na FAB, a aviação de caça não usava, aliás, ninguém na FAB usava isso. O A1, quando ele foi implementado na FAB, a parte de guerra eletrônica já era robusta. Então a gente já tinha um RWR, já tinha um lançamento de Chef Flare. Ele veio com um interferidor próprio para fazer interferência ativo, né? Ativamente no pessoal. Em radar diretor de tiro, não era um interferidor de longas distâncias, mas era um interferidor local para você fazer um balsing para emprego de bombas e você poder interferir no radar diretor de tiro e evitar que ele traqueasse a sua aeronave por causa de um canhão, por exemplo, né? Então, o A1 ele já tinha essa robustez da parte de guerra eletrônica e no 3º lote isso ficou o modernizado? Potencializado. No modernizado ficou potencializado, né? Porque o sistema de proteção hoje ele é todo integrado, ele tem um RWR muito mais potente, eu consigo pegar os meus inimigos se programados a uma distância muito grande. Ele tem um interferidor, então ele consegue interferir à medida que algum radar inimigo está traqueando ele, seja um radar de solo ou um radar de um caça de defesa aérea que venha interceptar. Eu consigo interferir, eu consigo criar pistas falsas, eu consigo atrasar a solução de tiro do caça inimigo.
Que a tua ideia é sobreviver, né? Ganhar, Exato, se você exato. ganhar, às vezes, 10, Não, 20 às vezes- segundos, você Às salvou. vezes na guerra, se eu ganhar 10 segundos, é o tempo de um caça de suporte meu poder engajar e evitar que eu não seja morto e eu cumpra a minha missão. Além dos sistemas de chefe flare e uma novidade que tem no A1 Mike, que não tinha no terceiro lote, é o MAWS, é o Missile Approach Warning System, que é a capacidade de ser avisado. E tudo isso está num sistema chamado SPS, Self Protection System, que é tudo integrado. Então eles trabalham em conjunto, Um conversando com o um outro. conversando com o outro, e ele mostra no avião, na versão modernizada, uma fusão de dados, que já é um conceito que vem hoje no F-39, e ele mostra tudo isso de uma forma bastante clara para o piloto, e o piloto já sabe o que tem que fazer à medida que ele recebe um aviso, um alerta sonoro. Então, a aeronave do terceiro lote, a aeronave tanto do terceiro quanto o Mike, eles vêm com essa robustez da parte de guerra eletrônica, né? Aí as missões de combate aéreo, né? Então, eu ia perguntar, vocês faziam isso? A gente faz combate aéreo até porque, como o nome diz, né, a gente precisa sobreviver e se a gente for engajado com caça inimigo, a gente tem que saber manobrar e empregar. Nós temos 2 canhões de 30mm, né, 300 cartuchos 30mm, e eu posso empregar o canhão numa aeronave inimiga que venha para minha arena. E o avião, né, para você engajar num combate, num dogfight, o caça inimigo ele vai ter que descer para sua arena. E a arena do A1, que é uma arena de baixa altura, média altura, o desempenho da aeronave é muito bom. Então a aeronave ela manobra com uma razão de curva muito boa e o raio de curva muito pequeno. Então entrar na arena do A1, né, tem algumas histórias aí na Tigre, né, da abelhinha, que Bi. o A1 é conhecido como abelha, o Bi, porque manobrava muito bem e conseguiu algumas soluções em tiros dentro do dogfight. Mas para isso você tem que treinar. Então você tem que adestrar o piloto na performance da aeronave, nos limites do avião. Então a gente fazia combate tanto similar, né, a 1 contra 1. Eu fiz combate de similar contra o Mirage 3. Eu fiz combate de similar contra o F5, né? E realmente entrava na arena do A1, Ficava mais difícil. ficava mais difícil para eles e ficava muito mais fácil para a gente. Da mesma forma que se a gente fosse para a arena deles, o A1 não tinha um desempenho para combater na arena mais alta. Então, só que na verdade o alvo, né, nessas ocasiões o alvo era o A1. Então, O cara que tem que quem tem que vir quem atrás, tem o interesse quem tem são interesse eles. são eles, né? Então o inimigo, se ele identificar um A1 na arena, é o inimigo que vai ter que ir atrás do A1. Eu não vou atrás dele. E aí a gente tem que saber manobrar muito bem para combater. Aí um lançamento de chefe flare noturno. Aí algumas imagens do Podlight. Essa aqui é uma imagem do primeiro emprego que nós fizemos lá em Santa Maria, né? Uma imagem da câmera visual do Lightning 3. Isso aí mostra aí um alvo de madeira de 5 por 5 metros. Impactando nele, diretamente nele, uma bomba inerte, uma bomba laser, né? E aí a gente consegue, a gente filma para debriefings nossos, né? A gente consegue visualizar aí o emprego desse tipo de bomba. Aí também, ó, aí já é uma imagem mais moderna. Essa é uma imagem não é nem nossa, né? Uma imagem do R99, né? De uma aeronave A1, né? No modo infravermelho. Aqui foi uma missão de close air support, né? Isso. E a anterior... Vou voltar um pouquinho aqui, peraí. Essa aí é legal. Essa imagem seguinte... Que é rápido, assim, que ele passa. Na verdade, provavelmente ali uma missão de apoio aproximado, em que o CAA está fazendo a designação de um alvo, e aí, por acaso, passa na linha de visada dele uma aeronave fazendo o ataque, né? E acaba passando, eventualmente, isso pode acontecer, então é um detalhe que está visualizado nessa imagem. Ali algumas imagens de reconhecimento. Para ilustrar justamente essa missão. A missão do primeiro e do 10º. Um emprego. O emprego de um bombardeio nivelado de uma aeronave A1. Com uma Palm. Provavelmente bomba incendiária, exatamente. Então aqui, ó, é legal que nessas fotos a gente conta um pouquinho de cada, né? Então tem até red flag aqui, quando a gente volta. Aqui a equipe da red flag. Ó, aqui é red flag com Salvatore, é o segundo da esquerda para a direita. A foto do lado, à direita, é aquela operação do recorde. De 10 horas e 10 horas e 5, do Coronel Ribeiro, que faz parte aí do documentário. Aqui foi o ataque,
a Operação Princesa dos Pampas, o ataque à Serra do Correto. Caparro. Então, assim, as fotos não foram aleatórias. Aqui você tem imagens de reconhecimento tático de alvos diversos. Essa aqui essa aqui dá para mostrar um parque eólico ali em cima, né? Parque eólico lá em Fortaleza, numa operação que nós fizemos no 1º do 10º lá em Fortaleza também, bem bacana. E olha, voltando um pouquinho, né? Essa foto, primeira foto da esquerda lançando o flare, é o que... E aquela frase clássica que eu não sei quem cunhou, né? Talvez tenha sido Nero Moura ou os pioneiros, os veteranos. Honra a quem nos precedeu e glória aos que virão. Ou é o contrário? Não, é isso aí, É né? exatamente isso. É isso aí, né? Então, essa imagem é uma foto feita pelo Coronel Bombonato. Uhum. Tá? Então, pô, além da foto ser maravilhosa, mostrando o avião Sim. todo armado, lançando o flare, Ela carrega um simbolismo. é um peito. E aqui Aqui dá para ver. Aeronave com 2 bombas Lizard 230 nos inboards, né? E o pod Lightning no centro para fazer a iluminação dessas bombas, né? você vê que é um avião de combate mesmo, você vê que tá sujo, tem sujeira, é isso aí, é um avião que é usado constantemente. Ele foi feito para guerra, né? Olha, tem carga de flare A aqui. própria história e o uso da aeronave pelos italianos mostrou que a aeronave ela desempenhou um papel fundamental, ela sempre foi muito elogiada, seja no Kosovo, seja no próprio Afeganistão. A aeronave operou bastante no Afeganistão. Iraque também. E detalhe, né? Operou com uma alta taxa de disponibilidade, voaram demais, com poucas matrículas, ou seja, a taxa de disponibilidade da aeronave é muito alta. Então, assim, um avião excepcional. Não, com certeza. Aqui está o canhão 30mm, ali no emprego no stand de Saipan, né, onde a gente faz o tiro terrestre, né? Aí uma outra imagem, dá para ver as diferenças dos 2 pods, né? Então, exatamente, é bem sutil, né? É bem sutil. Na aeronave da esquerda tem o Hack Light, a aeronave está aí com dois tanques de 1100, 2 tancões que eles estão nos inboards, e a aeronave da direita está lá com as 2 Lizard e mais o pod Lightning no central. A diferença é basicamente aquela saliência embaixo do pod, que é a antena de data link que o Hack Light tem para fazer o download das imagens. Parece um copinho. Parece assim, um copinho. Basicamente essa é a única diferença externamente, visual, né? entre o Hack Light e o Lightning. Essa é uma daquelas imagens, né? E essa também foi de 2013, do primeiro emprego da Lizard, né? Onde nós empregamos tanto bombas inertes quanto bombas reais. Aí dá para ver a bomba impactando bem no centro do alvo, né? A gente construiu um alvo de madeira de 5x5 e ela impactando bem no centro e dá para ver ela não explode, né? Porque ela estava inerte. Ela é inerte, né? Dá até para ver ela impacta, na verdade ela perfura o solo e toda a bomba ela executa uma trajetória curva quando ela entra. Então, na verdade, não é nem que ela ricocheteia, ela penetra no solo, ela faz uma trajetória curva e como ela não explode, porque ela é inerte, ela vai sair. Né? Ela vai sair, inclusive ela sai com a trajetória perseguindo a aeronave. Claro que ela não tem energia para isso, mas dá para ver ela lá em azul saindo depois do impacto na aeronave e no solo, e bastante rápido, né? Isso é uma câmera de alta velocidade. Eu nem tinha reparado esse detalhe. É bem interessante. Aí, essa é uma outra imagem, né? Essa aí é o Capitão Martins, Major Martins. Major Martins. Esse foi um emprego em cachimbo, foi o primeiro emprego em cachimbo que nós fizemos. Essa é um emprego em TOS, onde a gente vem a baixa altura, né, a 480 nós, e a gente faz o chamado arremesso. A aeronave comanda uma cabrada a mais de 45 graus. Puxa aqui. Você puxa, né, e aí a aeronave ela calcula o ponto de saída do armamento. Ela que comanda a saída do armamento. E é uma catapultagem. É uma catapultagem, por isso que a gente chama de TOS. Né? Você catapulta a bomba e ela é o arremesso, a gente chama de arremesso. E aí ele executando a cabrada e o momento da bomba sair, quem calcula é a aeronave. É o chamado CCRP na modalidade TOS. Aí dá para ver um pouco da condensação, né? Saiu o esquadrão. Umas rotinas de esquadrão, de pista. É muito legal isso aí. Bem bacana, a gente indo para a aeronave. Mecânico, né? Fundamental. A decolagem na ala. E bullseye, né? Bullseye é justamente isso, é no alvo. Porque não só pela questão
do acerto, da precisão da aeronave no emprego do armamento, na navegação, que aliás, né, o sistema inercial ele é todo harmonizado com o sistema de navegação e com o sistema de armas. Então a precisão, Sim, mesmo sem uma bomba guiada, já é absurda, né? Vai quase que uma bomba sim, dentro sim. no buraco da outra, ali quando impacta no O solo. sistema de navegação da aeronave, hoje, que é o A1 Mike utiliza um Aegir, né? Ele tem o GPS misturado com o inercial. é, Esse sistema é responsável pela precisão do emprego também, né? Então, tudo isso faz parte do processo. E a aeronave, ela é muito precisa, né? Ela consegue, mesmo bombas burras, que a gente chama, a precisão da aeronave ela é muito boa. E o Bullseye também, que foi o bingo, o acerto no programa, né? Vamos fazer esse programa binacional para trazer tecnologia, para trazer conhecimento e para impactar, né, projetar a base industrial de defesa para um outro patamar. Foi o AMX que trouxe toda essa carga de conhecimento para que a Embraer se tornasse a terceira maior fabricante do mundo. E coisas que foram adquiridas de conhecimento e infraestrutura para o AMX, elas acabam reverberando até hoje. Hoje se a gente olhar a 29, KC-390, Eco 99, R99, o próprio Gripen, né? Hoje a Embraer ela está preparada para trabalhar junto à Saab porque ela acumulou Para desenvolver conhecimento, né? para e passo ali, né, ombreando com a Saab o desenvolvimento do Gripen biposto, por exemplo. E é uma coisa que não é qualquer país que tem essa capacidade. Não. Não é qualquer país, né? Mesmo sendo um programa binacional, são raros hoje os países que têm essa capacidade de desenvolver, de manter. Então, o avião, ele realmente ele se destacou não só pela bagagem que ele trouxe, mas pela capacidade que ele tem, né? Tanto de combate. Então, não tem como falar que o A1 não é um programa de sucesso. E uma coisa que é importantíssimo destacar nesses segundos finais aqui, justamente são os patrocinadores. Quando a gente começa um projeto, também tem que ver a viabilidade desse projeto. Como eu falei, estando em São Paulo, para ir para Santa Maria é um caminho longo, né? Envolve avião, envolve aluguel de carro, envolve hospedagem, alimentação da equipe. Não é fácil. Você não consegue fazer isso ir uma vez e gravar. Pô, mas vai uma vez só e fica lá 20 dias. Não dá. Tem coisa que vai acontecer, é uma operação que vai acontecer que você não pode perder, porque aquela operação vai ter algo inédito. E ao mesmo tempo, às vezes você vai para uma situação, aconteceu da gente ir na Tínia em 2021. Nos 3 dias que nós ficamos lá, os 3 dias ninguém voou por meteorologia. Então, no dia seguinte ao que nós fomos embora, céu azul, abriu tudo e a gente perdeu Acontece. dinheiro de passagem aérea, de hotel. Pô, então assim, é um investimento e a gente precisa sempre andar passo a passo com os patrocinadores, né? Ver a viabilidade técnica, financeira disso. Então nós agradecemos, né? O ecossistema Dáquila, o pessoal da El Sistemas, da Goodyear e o apoio institucional da FAB que permite que abra as portas, né? Sem esse apoio institucional, sem essa autorização para que tenha o acesso, não consegue fazer nada. Você pode ter o dinheiro, mas a FAB não autorizou, não tem muito o que fazer, você fica bloqueado. Então a parceria que nós temos com a FAB é muito boa e permite que a gente tenha, aprove esses projetos, siga sempre o mesmo caminho, né? A entrada é sempre a mesma, o Seconsaer. E por meio do Seconsaer apresentamos o projeto, discutimos as ideias, analisamos a viabilidade e aí, estando tudo aprovado, não é assim rápido, né? Mas depois de seguir todo o rito, todo o processo, conseguimos mais esse apoio nessa websérie do AMX. Pessoal, então é isso. Vocês vão gostar muito desse projeto. A parte de gravações nós já finalizamos praticamente, entrevistas. O que vier pela frente agora são as próximas operações do avião, o que vai acontecer em 2025, eventualmente a parte de desativação da aeronave, cerimônias, né? Todos esses eventos que marcarem, nós estaremos presentes em todos eles. E não se esqueçam, compartilhe esse vídeo com o pessoal, com todo mundo que você conhece, dá o like no canal, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, ative as notificações, além deste trabalho aqui do podcast
e da websérie do AMX que vem por aí, temos uma série de outros trabalhos que já estão publicados aqui no canal. Então tem bastante conteúdo para vocês aproveitarem. Obrigado aí, Salvati, por ter Eu que agradeço. ajudado aí nessa... Só pela qualidade do trailer a gente já sabe que vai ser um trabalho excepcional. Emocionante. Emocionante, emocionante. Para quem viveu, com certeza foi emocionante. E pra gente que é piloto, pra gente que voou essa aeronave, não só os pilotos, mas os componentes das 3 unidades que tiveram o prazer de conviver com esse avião, ver esse trabalho aqui, aquece, dá uma vibração maior. A gente se sente valorizado também. Então eu também tenho que agradecer ao trabalho de vocês. Pessoal, o trailer completo, quem não assistiu ou quem quer assistir de novo, tá aqui no link da descrição desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de assistir novamente e deixar o seu comentário. Muito obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima. Continue aí acompanhando o nosso canal.